Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje, finalmente, eu vim trazer o filme A Primeira Profecia no nosso quadro Contando e Explicando. Como eu disse pra vocês nos outros contando e explicando sobre os filmes da profecia, não é a minha saga favorita, são filmes muito confusos e que tem coisas assim muito inúteis ao decorrer do filme, mas esse é A Primeira Profecia, por ter sido feito esse ano, eu acho que eles foram mais coerentes. Ele vem primeiro do que todos os outros que eu contei pra vocês. Ele conta o antes do Damien, que é o anticristo, só pra ficar claro. Então, se você quiser ver primeiro esse vídeo e depois a saga completa, não vai interferir em nada, tá? Porque realmente eles não fizeram filme na época, A Primeira Profecia. Eles começaram logo com o nascimento do Damien, que é a profecia 1, né? A profecia. Então, vamos lá que eu vou explicar pra vocês tudo sobre esse filme. O filme começa em um cemitério e dentro desse cemitério tem uma igreja. Nessa igreja, o padre Brennan, que vai ser muito importante nesse filme, ele tá no confessionário, e a igreja dele, e tem alguém se confessando, um outro padre. Esse padre começa a contar pra ele uma história meio bizarra. Ele dá pra ele uma foto, e nessa foto tem duas freiras e um padre, e uma das freiras está segurando um bebê. Ele diz que a garotinha da foto foi concebida de maneira não natural por uma grande fiel que era muito devota à igreja, que se sacrificou para que aquela menina fosse concebida. E o padre começa a ficar super confuso, sem entender nada do que está acontecendo, e ele começa a dizer que não pode falar mais. O padre começa a fazer várias perguntas e ele fica dizendo que não pode falar. Ele diz que a bebezinha da foto hoje em dia já é uma adolescente e que eles só estão esperando a idade certa. E o padre pergunta, tipo, idade certa pra quê? E aí ele não responde, ele sai correndo do confessionário. Bom, aparentemente tá tendo uma reforma na frente da igreja e tem aquelas estruturas de ferro com vários homens ali trabalhando, colocando vitrais, alguma coisa do tipo. E um desses vitrais vai cair exatamente em cima desse padre que tava confessando. Bom, de alguma forma, o vitral acaba não caindo em cima dele, mas uma estaca de um dos ferros acaba atingindo a parte de trás da cabeça dele. E é uma cena muito bizarra, porque o padre Brennan pergunta pra ele se ele tá bem, ele diz que tá bem, mas tem um buraco na cabeça dele. Já pula pra outra cena do filme. A Margaret, ela é uma jovem noviça que ainda não fez os votos dela perpétuos, e ela chega na rodoviária de Roma e lá um padre vai buscar ela. Aparentemente esse padre, ele cuidou dela desde criança, que a Margaret, ela vivia no orfanato de freiras. Esse padre era como se fosse um pai pra ela, porque ele cuidou dela até ela ficar da idade que ela tava agora, que é entre uns 17 anos, por aí. Bom, ele leva a Margaret até o orfanato que ela vai trabalhar, né, junto com outras freiras. Uma das freiras mais velhas começa a apresentar o orfanato pra Margaret e apresenta também uma das freiras que mora ali. E ela diz que aquela freira, especificamente, ela cresceu ali naquele orfanato e ela é muito bizarra, e dá muito medo a cara dela. Ela não tem as sobrancelhas, eu não sei se foi ela que arrancou ou alguma coisa assim. Mas enfim, a Margaret fica achando meio esquisito e vida que segue. Elas continuam andando pelo orfanato para que a Margaret conheça o orfanato. Só que aí uma das crianças dá um grito e essa freira mais velha, vai lá ver o que tá acontecendo e a Margaret acaba ficando sozinha. Nisso, ela começa a explorar ali o local e vê um mural de desenho das crianças. Tinham vários desenhos bonitinhos e um deles estava caído, assim, meio que preso só embaixo e caído, e na hora que ela levanta esse desenho, é um desenho bem esquisito de várias meninas e uma delas tá flutuando em cima da cabeça das outras. E a Margaret acha aquilo muito, muito bizarro e lê que o nome no desenho é Carlita, então o desenho pertence a Carlita. Ela continua explorando ali o local e ela acha um quarto meio esquisito, o quarto é todo escuro, e dentro desse quarto tem uma menina sentada no chão desenhando. Ela começa a conversar com essa menina, mas a menina não responde, e ela acha aquilo esquisito, e aí ela de repente levanta e ataca a Margaret, e a irmã mais velha lá, a freira mais velha, chega e interrompe ali e chama ela de Carlita. Então a Margaret percebe que aquele desenho bizarro que ela viu era dessa menina, que também era muito bizarra.
Ela fala pra Carlita que achou o desenho dela muito legal, então a Carlita pega um papel que tá dobrado e dá pra Margaret, e ela guarda pra ver depois. Bom, depois disso, a freira mais velha, eu tô chamando ela de freira mais velha porque eu não sei o nome dela, eu não prestei muito bem atenção no nome dela porque é totalmente irrelevante. Então, essa freira mais velha, ela tira a Margaret do quarto, e a Margaret pergunta pra ela por que a Carlita, ela fica sozinha naquele quarto, enquanto as outras meninas estão soltas pelo orfanato, brincando, se divertindo. E a freira diz que é porque ela é perigosa e que ela machuca as outras crianças. E aí, beleza. A Margaret, ela vai pro apartamento que ela vai dividir com outra freira e não fica no orfanato, fica em outro lugar. E chegando lá, ela tá lá arrumando as coisas dela e tal. E aí, quando ela vai trocar de roupa, ela vê o papelzinho que a Carlita tinha dado pra ela, né? No desenho tem 4 freiras levando uma menina à força pra algum lugar. E ela meio que supõe que aquela menina é a Carlita, né? Se foi ela que desenhou, então fazia muito sentido. Bom, ela deixa o desenho lá de lado, ela começa a rezar, que é pra ela poder dormir. Só que enquanto ela tá rezando, ela escuta um barulho de algumas mulheres conversando. E quando ela olha pra parede, tem uma freira super assustadora e ela, tipo, meio que ataca a Margaret. E aí ela some. Ela escuta alguém abrindo a porta de casa e é essa outra freira que vai dividir o apartamento com ela, que o nome dela é Luz. A Luz, ela não tá vestida de freira, ela tá vestida com uma roupa de balada e a Margaret acha aquilo muito, assim, escandalizante. E ela se apresenta, diz que é freira, mas que ela ainda não fez os votos, então ela tá aproveitando a vida enquanto ela pode, porque depois dos votos ela não vai poder fazer basicamente nada. Elas começam a conversar sobre a vida delas e aí a gente descobre que a Margaret, ela tinha visões quando era criança e que as freiras meio que castigavam ela porque diziam que aquelas visões não eram reais e que esse padre, que foi o padre que foi buscar ela na rodoviária, ele chegou nesse orfanato e começou a proteger ela, então ela tinha ele como se fosse um pai. No outro dia, já tá na hora de dormir no orfanato e as freiras estão botando as crianças no quarto. E uma das camas tá vazia, então a Margaret vai procurar uma das meninas que tá perdida por ali. E ela vê uma porta meio aberta. E dentro desse quarto, que é o dessa porta, a Carlita tá presa numa cama e tem outras freiras ali brigando com ela. Então, uma das freiras vê que ela tá olhando e fecha a porta na cara dela. Nisso, a Luz, que divide o apartamento com ela, diz que tava procurando por ela e as duas vão pra casa. Chegando em casa, ela arruma a Margaret pela primeira vez pra que ela vá numa discoteca, porque ela disse que nunca foi numa discoteca. E vale lembrar que o filme, ele se passa em 1900 e alguma coisa, até porque o primeiro filme da profecia, ele foi gravado em 1971. Então, esse filme, ele se passa antes disso. Meio óbvio. Então era uma discoteca. Bom, ela começa a arrumar a Margaret, ela vestiu um tipo de body com decote gigantesco, passa maquiagem na Margaret, solta o cabelo dela e ela fica escandalizada com aquilo, porque ela cresceu dentro de um orfanato com freiras e ela se tornou uma freira, então ela nunca foi pra esse tipo de ambiente ou vestiu esse tipo de roupa e ela acha aquilo muito esquisito. Mas a Luz não tá nem aí e começa a arrumar ela de qualquer jeito. Elas começam a beber na discoteca e 2 caras se aproximam dela. Um, eu não lembro o nome, e o outro se chama Paolo. A amiga dela, a Luz, ela começa a dançar com esse outro cara, que não é importante. E a Margaret começa a dançar com o Paolo. Eles se beijam e a Margaret simplesmente ela acorda no outro dia na cama dela. A Luz diz que levou a ela naquele dia e que foi super difícil desgrudar a Margaret do Paolo, porque eles estavam muito juntos, mas que a Luz tinha levado ela em segurança pra casa. Bom, a Margaret, ela tá numa praça que fica em frente ao orfanato, ela tá sentada em uma das escadas, quando se aproxima dela o padre Brennan, que é aquele do começo que o outro padre tava se confessando pra ele. Ele começa a conversar com a Margaret, ele chama ela pelo nome dela e ela acha aquilo muito esquisito. Ele diz que sabe que ela é nova no orfanato e que vão acontecer coisas muito bizarras ao redor da garota. Ele não fala o nome dela, ele só fala ao redor da garota e que é pra ela tomar muito cuidado. E ele diz que é pra ela encontrar ele naquela noite no convento Santa Rita, porque lá ele vai contar tudo pra ela e vai explicar o que tá acontecendo. A Margaret, ela acha aquilo estranho, né? E ela volta pro orfanato. Chegando no orfanato, ela vê outras crianças e ela pergunta para as crianças onde é que tá a Carlita. E as crianças falam que a Carlita tá no quarto ruim. Bom, ela vai até esse quarto ruim e ela começa a conversar com a Carlita. Uma das irmãs fala pra ela que a Carlita tá lá porque ela mordeu uma das crianças, então ela tava meio que de castigo ali. E bom, ela começa a contar pra Carlita que quando ela era criança, ela via
coisas e ela também não era uma criança muito fácil. E aí conta que o padre ajudou ela e tudo mais e que aquilo ia passar, que ela não era louca. No meio da conversa, a Margaret, ela escuta um grito e ela vai ver o que tá acontecendo. As freiras, elas estão levando uma mulher grávida presa numa maca até uma sala de parto. A Margaret, ela começa a olhar aquilo pela uma janela de vidro que tem, igual nos hospitais, janela de vidro pra dentro da sala de parto, e ela começa a ver que aquela mulher, ela não tá normal. Ela parece não estar gritando de dor, mas sim que ela tá possuída de alguma forma, e ela tá gargalhando e sei lá, ela tá visivelmente fora de si. E aí ela vê saindo de dentro da mulher, ao invés de ser um bebê, ela vê saindo uma mão, tipo uma mão de alien. É muito esquisito. E aí ela desmaia. Depois disso, quando a Margaret acorda, as meninas, elas estão brincando de roda no pátio ali. E aí ela vê que a Carlita tá conversando com aquela freira bizarra que não tem a sobrancelha. A Carlita mostra pra ela um desenho que ela tinha feito. Nesse desenho tinha uma mulher grávida e várias freiras ao redor dela, tipo, ela tava numa maca, e um bebê dentro da barriga dela. A freira esquisita diz que o bebê era um menino. E bom, ela pergunta se foi a Carlita que desenhou. A Carlita diz que sim, mas a outra freira diz que ela desenhou o bebê, especificamente. Só que, aparentemente, não dá pra ver direito, mas aparentemente ela desenhou ali as partes íntimas do bebê, não dá pra ver direito. E aí a Margaret, ela fica chocada com aquilo e fala pra freira que aquilo não era apropriado, não era pra ela desenhar aquilo pra Carlita. E a freira fica revoltada e fecha a cara e puxa o desenho da mão dela. Super esquisita, ela é esquisita desde o começo. E aí ela levanta e beija na boca da irmã Margaret. E a Margaret fica tipo, o que tá acontecendo? E aí depois ela simplesmente some. E aí a Margaret começa a brincar com a Carlita e com as outras meninas. Elas estão brincando de roda. Quando ela olha pra cima e a freira bizarra, ela tá na varanda de um dos quartos, ela tá tipo bem na beirada. E a Margaret começa a encarar ela achando aquilo estranho. E ela olha pra ela e pra Carlita e fala, eu vou fazer isso por você. E aí ela acende um fósforo e coloca fogo no próprio corpo, que estava aparentemente molhado com alguma coisa inflamável. E aí ela pula em chamas. Só que ela também tinha prendido o pescoço dela. Então ela fica meio que pendurada, pegando fogo. É uma coisa bem estranha. E as crianças começam a gritar e, enfim, a Margaret tira as crianças dali. E, bom, quem não lembra, no primeiro filme, né, do A Profecia, acontece a mesma coisa, só que sem fogo, com a babá do Damien. Então, é meio que uma referência. A Margaret, ela decide que vai se encontrar com o Padre Brennan pra ele contar pra ela o que tá acontecendo, porque ela viu que realmente estavam acontecendo coisas bizarras ali. Ele pergunta se alguma coisa estranha aconteceu e ela conta pra ele do suicídio da freira. E aí ele pega aquela foto que o padre deu pra ele no começo e mostra pra ela aquela foto dos freiros com o bebê e um padre. Ele diz pra ela que acredita que aquele bebê da foto é a Carlita e que tem alguma coisa esquisita com ela. Bom, a Margaret, ela fala que conheceu aquelas irmãs e que elas são mulheres de Deus e que elas nunca fariam nada esquisito. Apesar de uma delas ter acabado de tirar a própria vida daquele jeito, mas enfim. E ela, inclusive, ainda diz que elas servem muito à igreja. Só que o padre diz que, na verdade, existem duas igrejas. Uma é a igreja que ele e a Margaret servem, que é a igreja de Deus de verdade. E a outra é aquela igreja que era mais conhecida antigamente, que ganhava fiéis através do medo e que torturava pessoas, matava e queimava, enfim, que faziam de tudo pra ter as pessoas através do medo. Mas que atualmente as pessoas não acreditavam mais em Deus, então elas não temiam mais o inferno e que aquilo tava se tornando um problema pra igreja, porque aquele era o jeito deles controlarem as pessoas e sem isso eles não tinham como controlar as pessoas. Ele disse que essa igreja, ela encobria tudo que não prestava, que era feito em nome de Deus e que tinha alguma coisa a ver com a Carlita. Ele disse que estava investigando, mas que até agora ele só tinha aquela foto, mas que ele acredita que a Carlita, ela seria usada para ser a mãe do anticristo. E ele diz que se tivesse certo a respeito da Carlita, ela teria uma marca de 666 no corpo em algum lugar. E que ela teria nascido no dia 6/6 às 6 horas da manhã. Só que ele não estava achando os documentos, né, do nascimento dessa menina. E que provavelmente esses documentos eles estavam escondidos dentro do orfanato. E ele ia precisar da ajuda da Margaret para procurar esses documentos para ele. Ele conta a mesma coisa que o padre do começo fala para ele, que foi usado uma mulher que era muito devota à igreja. Ela se sacrificou, só que ele conta também que o pai do bebê era um chacal, não era um ser humano, era uma besta. E que se ela fosse mesmo essa criança que daria a luz ao anticristo,
Cristo. O mal dentro dela ia fazer de tudo pra impedir que tanto a Margaret quanto o padre descobrissem alguma coisa, conseguissem pegar provas. Então, que era pra ela ter muito cuidado. Ela começa a dizer pro padre que a Carlita é só uma criança e que ela não tá grávida. E aí o padre diz que ela não é humana e que eles precisam detê-la antes que seja tarde. Então a Margaret fica transtornada e sai correndo dali. Bom, no outro dia, ela tá dentro de um ônibus junto com as freiras, né, do orfanato e alguns padres. E ela senta do lado de um dos padres e começa a conversar com ele. Ela começa a perguntar pra ele sobre a Carlita e ele diz que aquela não é a área dele. Mas, tipo assim, ele aparentemente queria dizer alguma coisa. Só que uma das irmãs mais velhas ali, que manda no convento, fica olhando pra eles estranho, como se estivesse advertindo ele de que ele não deveria falar nada. Então, ele não fala. Bom, eles chegam num tipo de museu e as crianças já estavam lá. A Margaret, ela fica mais próxima da Carlita, sozinha. E ela começa a encarar a Carlita, meio que procurando a marca nela. A Carlita percebe e pergunta pra ela por que ela tá encarando ela. Ela diz que não tá encarando não, que essa é a impressão dela. Ela pede pra conversar sozinha com a Carlita num lugar reservado. E lá ela pergunta pra ela se alguém já fez algum mal pra ela. E ela diz que não sabe. Mas que às vezes ela tem a sensação de que sim. Porque ela sente umas coisas meio ruins. E daí a Margaret vem com aquele discurso de novo, que todo mundo já sabia. Que ela diz que ela também via coisas quando era criança, mas que nada daquilo era real. E a Carlita fica com ódio dela e fala que o que ela vê é real sim. E aí ela sai correndo. Bom, a Margaret vai atrás dela e acha ela sentada num banco. Ela vê uma mão, né, um braço, meio que abraçando ela com uma roupa de freira. E aí ela olha direito e é aquela irmã que tinha se matado, a irmã bizarra sem sobrancelha. E ela tá toda esquisita, toda destruída, e aí ela chega perto e ela desaparece. Na frente do museu tá tendo meio que uma revolta de estudantes, então as freiras pegam as meninas pra colocá-las dentro de um ônibus. Só que a Margaret acaba ficando pra trás e o pessoal começa a puxar ela, e enfim. Lá ela começa a ter meio que um ataque de pânico e começa a ter uma visão. Nessa visão ela vê aquela mão daquele monstro alienígena que tava saindo de dentro da mulher grávida. E aquela mão, ela tá pegando no rosto da Margaret e ela começa a ficar desesperada. Já no orfanato elas estão colocando as crianças na cama quando uma das freiras diz que a irmã, mais velha, quer conversar com a Margaret no escritório dela. Bom, essa freira ela fala que sabe que a Margaret tá tendo alguns problemas. E que aquele padre que criou ela desde criança disse pra irmã que ela tinha visões quando era criança e que ela estava se aproximando muito da Carlita e aquilo estava fazendo mal pra ela porque ela estava começando a ter visões de novo. Ela diz que a doença da Carlita era um problema, mas que as freiras não deveriam ser contaminadas com essa doença dela, mas que a Margaret estava sendo contaminada. Então ela meio que queria que a Margaret se afastasse da Carlita. Ela diz que tanto ela quanto os outros padres, que eram de um escalão maior, tinham decidido que a Margaret não iria fazer os votos dela, porque faltavam poucos dias para ela fazer, e que eles iam adiar aquilo até ela melhorar, porque ela não estava bem para fazer os votos perpétuos. A Margaret fica transtornada com aquilo e começa a gritar com a freira. E ela fala que ela é a única pessoa que cuida da Carlita e que as outras freiras só querem saber de prender ela no quarto mal e etc. E aí essa freira mais velha, ela fala pra ela que é pra ela manter uma distância da Carlita, porque senão haverão consequências mais graves do que ela não fazer os votos. A Margaret, ela sai de licença obrigatória. E enquanto ela tá indo pra casa de carro, ela vê o Paolo, que é aquele cara da discoteca, no meio da rua. Então ela começa a perseguir o Paolo. E o Paolo começa a correr dela e ele fala que não sabia. Ele tá visivelmente com medo dela. Quando ele para no meio da rua, ele fala pra ela: procura a marca, e começa a apontar pra cabeça, tipo, procura a marca, e ela fica tipo, que marca? E aí um caminhão passa e atropela ele, e ele fica preso entre uma parede e o caminhão. Ele morre, né, ele parte ao meio, enfim. E aí no outro dia é o dia dos votos da amiga dela, que no caso seria o dia dos votos dela, mas foram cancelados pra ela. E ela aproveita que tá todo mundo dentro da igreja, todos os padres, todas as crianças e as freiras. E ela vai até o escritório da freira-chefe. Lá ela acha embaixo da mesa uma chave. E aí ela começa a procurar um tipo de porta, alguma coisa, e ela acha uma passagem secreta que fica na parede do escritório da freira, e ela abre. E lá dentro tem uma escada pra um porão. Ela entra nesse porão e lá tem um armário de arquivos. E aí ela começa a olhar aqueles arquivos e simplesmente
todos os arquivos têm o sobrenome da Carlita. E são, tipo, 13 arquivos. E só o 13º que tem o nome da Carlita. Os outros são arquivos de outros bebês, que aparentemente eram irmãos da Carlita, eram da mesma mãe. E todos eles tinham nascido com algum tipo de deficiência, uma coisa assim muito bizarra, tipo, 4 pernas, 4 braços, e morriam no momento do nascimento. E aí, beleza, ela pega esses arquivos, que é pra levar pro padre Brennan. No meio do caminho, ela tá fugindo e vê a Carlita. Então, ela meio que quer levar a Carlita com ela. Só que aí as freiras correm atrás dela e ela se tranca numa sala com os arquivos e com a Carlita. Mas as freiras, elas conseguem arrebentar a porta e entrar na sala. Então, elas acabam prendendo a Margaret no quarto mal. E bom, nesse quarto mal, a Margaret, ela começa a ter uma visão esquisita, que no canto da parede aparece aquela freira esquisita sem sobrancelha e ela tá toda queimada. E ela começa a se aproximar da Margaret e a Margaret começa a gritar, aterrorizada. Nisso, o padre de dentro do ônibus, que eu não sei o nome dele, ele abre a porta e ele tá com os arquivos na mão. E ele fala pra Margaret que ele vai tirar ela dali junto com os arquivos e levar os dois pro padre Brennan. Lá, na casa do padre, ela diz que eles precisam voltar no orfanato pra poder salvar a Carlita. Só que o padre diz que não é viável eles fazerem isso, porque primeiro eles precisam provar que eles cometeram crimes pra poder depois salvar a Carlita, porque sem provas eles não poderiam fazer absolutamente nada, seria tipo sequestro de uma criança. Ele explica pra Margaret que o anticristo, ele vai ser filho da Carlita. A Carlita, ela tinha sido concebida por uma humana e a besta. E aí, pra conceber o anticristo, precisaria da Carlita e da mesma besta. Ou seja, a besta seria pai da criança e vô da criança. Porque ele disse que eles acreditavam lá que a única maneira de nascer o anticristo seria com a besta, que no caso era o chacal, acasalar-se com a própria cria dele, que no caso era a Carlita. E uma coisa que eu esqueci, um detalhe muito importante. No momento que a Margaret tá dentro da sala lá com a Carlita e as freiras estão tentando entrar, ela vê a Carlita gritando pra que elas não levassem a Margaret e ela consegue ver o céu da boca da Carlita e no céu da boca dela tem a marca 666. Então, ela vê a marca da besta na Carlita. No apartamento do Brennan, eles começam a olhar os arquivos. Nesses arquivos, eles veem a foto de vários bebês deficientes. E em um deles, tá faltando uma foto. E aí ela percebe que é a foto que o padre tinha mostrado pra ela, das duas freiras com o padre e o bebê. Só que eles percebem que aquele bebê, ele tem a marca na cabeça. E ela fala que, na verdade, a Carlita, ela tinha a marca no céu da boca. E aí eles acham outro arquivo, que é o da Carlita, com a foto dela, bebê, que não tem marca nenhuma na cabeça. E aí eles chegam à conclusão de que tem outro bebê vivo e saudável. Não era só a Carlita. E que esse bebê, ele tinha a marca na cabeça. O outro padre começa a perguntar pro padre Brennan se ele sabia que tinham 2 bebês, ele disse que não sabia. E aí a Margaret, ela começa a ter vários flashbacks. No primeiro deles, ela lembra do Paolo no meio da rua antes de ser atropelado, falando pra ela procurar a marca e apontando pra cabeça. Então ela começa a pensar como que o Paolo sabia que tinha alguém com uma marca na cabeça. Aquilo era muito suspeito. E aí ela começa a ter outros flashbacks do dia da discoteca, que ela tava dançando com o Paolo e eles estavam bebendo. E aí ela vê ela mesma deitada numa maca. E nessa maca ela tava com um capuz na cabeça, exatamente como a mulher do começo, que foi a que se sacrificou lá, porque ela era devota pra poder acasalar com a besta. Então ela tava na mesma situação e a besta acasalava com ela. Então ela começa a ficar desesperada, porque ela lembra que ao redor dela tinha todos os padres e todas as freiras ali do orfanato, inclusive aquele padre que cuidava dela. E também o Paolo tava ali ao redor, todos eles estavam usando uma capa preta e vendo a besta acasalar com ela. Então ela começa a lembrar daquilo que foi no dia da discoteca que isso aconteceu. No caso, ela só acordou em casa, sem saber o que tinha acontecido. E aí ela começa desesperadamente a procurar a marca na própria cabeça. E o padre começa a perguntar o que tá acontecendo e vê que ela tá procurando a marca na cabeça e ajuda ela a procurar. E ele acha a marca na cabeça dela. Então, sim, ela era a irmã da Carlita e filha da besta também. Então, tanto ela quanto a Carlita poderiam ser a mãe do anticristo. Só que ela tinha casalado com a besta, mesmo sem saber, mesmo sem lembrar. E ela começa a dizer que se ela estiver realmente grávida, ela precisa tirar aquilo ali de dentro dela o mais rápido possível. E o padre meio que chega à conclusão de que ela nasceu ali em Roma, naquela igreja que ela estava trabalhando. E aí eles levaram ela para outra cidade para que ninguém desconfiasse que ela era a filha da besta. Então, inclusive, nem ele desconfiava, que sabia de toda a história. E
que aquilo era genial. E que eles teriam trazido ela de volta pra Roma e pra aquele orfanato, porque já tava na hora da criança nascer. Enfim, eles entram no carro, o padre tá ligando para um médico que aparentemente ia fazer o aborto dela, e eles começam a ser seguidos por outro carro. A Margaret, ela começa a passar muito mal dentro do carro, muito mal, e começa a vomitar. E ela não entende o que tá acontecendo com ela. Enquanto isso, o outro padre tá tentando, despistar o carro, e aparentemente eles conseguem despistar. Só que chegando lá na frente, esse outro carro, ele bate bem no meio do carro deles, e o carro capota, e eles sofrem um acidente. Nisso, a Margaret, ela consegue sair de dentro do carro, só que ela sai de uma maneira meio esquisita. Ela parece estar super possuída, e aí ela começa a se contorcer, e aí a bolsa dela estoura. Nisso, chega aqueles padres e freiras lá que fizeram o sacrifício com ela, e levam ela até o orfanato. Ela acorda num tipo de porão, onde faziam-se os rituais, e ela tá amarrada numa maca e sendo levada pra algum lugar. O padre que cuidou dela desde criança começa a conversar com ela. E ele fala que cuidou dela desde criança, que ela é muito especial, porque ela vai dar à luz ao bebê que vai trazer as pessoas de volta para a igreja. Porque aparentemente a igreja precisava de algo para que as pessoas temessem aquela coisa e voltassem para a igreja. Então, eles próprios criaram o anticristo para que as pessoas voltassem para a igreja. A freira que tá arrastando ali a maca dela, tá empurrando, dá um tranquilizante nela, e ele fala que ama muito ela e que chegou a hora. Ela é levada para uma sala de parto meio improvisada dentro de um salão de sacrifício em algum lugar, parecendo uma caverna, mas enfim. E ela começa a entrar em trabalho de parto. Nisso nascem duas crianças, uma menina e um menino. E eles precisavam de um menino para ser o anticristo, né? Então eles ficam super felizes e deixam a menina jogada lá. E eles embrulham o menino e todo mundo quer pegar ele, porque ele é o anticristo, ele é o bebê sagrado, ele é isso, ele é aquilo. E a menina é jogada lá, tipo, ninguém tá nem aí pra ela não servia pra nada. Ela diz que quer segurar o bebê, o menino, e aí o padre fica super emocionado e dá pra ela segurar, só que enquanto isso ela pega um bisturi, né, que eles fizeram um parto, uma cesárea nela, e ela enfia o bisturi no pescoço do padre. E aí todo mundo começa a surtar, começa a gritar, e ela com o bebê no colo, e é a maior confusão. Daí ela pega o bisturi e ameaça matar o bebê. Na verdade ela tenta matar, mas ela não tem coragem. Só que aí aquela freira que divide o apartamento com ela pega o bisturi e enfia primeiro na barriga dela e ela cai. Então eles pegam o bebê e fogem dali. Bom, a freira-chefe fala que é pra eles queimarem aquele lugar com ela lá dentro e com a bebê dela lá dentro, pra que as duas morressem queimadas. Sim, elas deixaram a irmã gêmea do menino lá pra morrer, tipo, sem motivo nenhum. Eles poderiam muito bem ter pegado a menina e dado pra alguém criar, alguma coisa, mas eles preferem matar a menina. Em meio ao fogo ali, a Margaret, ela consegue levantar, né? Eles acham que ela tava morta, mas ela consegue levantar e pegar a bebê no colo pra tentar fugir. Nisso, quem chega pra ajudar ela é a Carlita, e aí ela começa a ajudar ela a se levantar e pegar o bebê, e elas veem o chacal pegando fogo. Eles queimaram o chacal vivo também, que ficava preso ali naquele negócio de sacrifício. E aí ele começa a gritar, e aí elas conseguem sair dali, as três. Enquanto isso, mostra um padre e uma freira com um bebê, com o anticristo no colo. Eles estão dentro de um carro, e eles estão levando esse bebê para um hospital, onde o filho de um embaixador vai nascer morto, entre aspas. Porque a gente já sabe que no filme da profecia a gente descobre que eles mataram o bebê desse embaixador e deram o anticristo pra ele criar, pra ele fingir pra mulher dele que era o bebê dele, enfim. Se você não viu, vou deixar aqui nos cards pra você assistir os outros filmes, as outras análises dos outros filmes. Mas enfim, ela fala que vai acontecer uma coisa muito ruim com o bebê desse casal e que esse bebê, o anticristo, precisa estar lá porque eles vão criar ele como um príncipe e ele vai ter tudo que ele precisar para poder dominar o mundo, porque é um embaixador muito rico, é o embaixador dos Estados Unidos na Itália. Então, eles precisam que ele cresça nessa família, que é o Sr. Thorne. Inclusive, eles mostram a foto do Sr. Thorne, né? Então, a gente pega a referência. Enquanto isso, se passaram alguns anos e a Margaret, ela tá morando numa casa que fica isolada no meio do nada, junto com a Carlita e a filhinha dela, quando alguém bate na porta e ela vai com uma arma na mão. E é o Padre Brennan. Então, aparentemente, o Padre Brennan sobreviveu ao acidente, porque não mostra nada depois do acidente, não mostra ele. Então,
Então a gente pensa que ele morreu. O padre Brennan fala que ela corre perigo porque eles sabem que ela tá viva e que a bebê também tá viva. E que provavelmente eles vão tentar matar a bebê porque ela vai ser muito importante. E aí o filme acaba. Bom, eu tenho a teoria de que essa bebê vai ser a jornalista que vai matar o Damien no terceiro filme. E isso é muito um spoiler, porque a gente até já debateu sobre isso, que não vai ser o bebê sagrado lá, Jesus renascido, que vai matar o Damien, que é o anticristo, mas sim uma jornalista. E eu acredito que essa irmã gêmea do Damien seja essa jornalista, porque é ela que mata. A não ser que aconteça alguma coisa depois da morte do Damien, mas pra ela ser considerada importante, deve ser a que mata o Damien. Mas isso daí é uma teoria minha, eu não vi em lugar nenhum. Pode ser que eu esteja muito errado, mas enfim. E aí, bom, eu achei esse filme melhor do que os outros, óbvio. Além de ser um filme atual, é desse ano. Os outros são de 71, 81 e por aí vai. Os outros também tem muita coisa inútil no meio, que começa a confundir tudo e que não faz sentido nenhum na história, são coisas aleatórias. E esse não, eles focam bastante nos acontecimentos do filme. E eu achei bem interessante, achei esse plot twist muito bom dela ser a mãe do anticristo e dela ter sido abusada, né, pelo Chacal no dia que ela saiu com o Paolo lá na discoteca. Eu achei isso muito genial. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e no TikTok e comenta aqui o que você achou desse filme, se você gostou mais dos outros ou desse. Eu gostei mais desse, bem claramente eu gostei mais desse. Enfim, e eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.